Frequentemente nós entendemos errado. Frequentemente nós entendemos a vontade de Deus, os desejos de Deus para a nossa vida de maneira equivocada. E nós precisamos que Deus, em sua misericórdia, abra os nossos olhos, porque é muito comum que os nossos olhos estejam fechados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse áudio, mas estamos aqui uma vez mais fazendo um novo estudo, hoje de Lucas 9, hoje dia 5 de maio de 2022. Estamos fazendo o estudo de Lucas 9. Você já sabe, nós estamos lendo os evangelhos. Lemos Marcos, lemos Mateus, Marcos e agora estamos em Lucas, no seu capítulo 9. E a tarefa é simples, ler um capítulo por dia. Todos os dias nós deixamos aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo sobre o capítulo que estamos lendo. A ideia é nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Ajuda a mim porque tenho que estudar a fazer, ajuda você porque compreende um pouco mais e tem mais acesso à informação do texto bíblico. Tenho falado, entra lá no site do YouTube, entra lá no YouTube, na página da Lagoinha Castelo, curte, ativa as notificações para que você receba todas as vezes que chegar um novo áudio, você possa recebê-lo. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe nos seus grupos e abençoe as pessoas. Compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar muito a fazer uma leitura disciplinada da Escritura. Quão frequentemente nossos olhos estão fechados? Hoje eu vou ler o texto de Lucas, no seu capítulo 9, e nos seus versículos, a partir dos versículos 43 até o versículo 45. Só 43, 44 e 45, 3 versículos. Diz assim: E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendesse, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Eles não entendiam. Os israelitas tinham uma tradição de andar com Deus. Se não em seu coração, como muitas vezes aconteceu na história de Israel, os israelitas eram um povo escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus lá em Abraão, que recebeu uma promessa que Deus faria dele uma grande nação. E Deus libertou o povo do Egito, levou o povo 40 anos no deserto e depois deu uma terra para esse povo. Então esse povo tinha uma tradição e uma história com Deus. Ao longo da sua trajetória, esse povo foi aprendendo a caminhar com Deus e aprendendo o preço da desobediência quando Deus tira a mão de sobre o seu povo. E essa era uma coisa que marcava a tradição de Israel, marcava a história de Israel. Quando Israel clamava, Deus atendia, os ajudava, os libertava, ajudava a vencer os inimigos. Por outro lado, quando Israel desobedecia, e não foram as poucas as vezes que Israel desobedeceu, o povo perdia as batalhas, o povo era dominado, o povo morria, o povo tinha Deus se afastando deles. Então o povo de Israel foi criado com essa noção de que eles tinham uma dependência de Deus para que eles fossem bem-sucedidos. Embora, durante a história deles, durante a trajetória deles, apesar de ter ciência disso, várias vezes resolveram desobedecer a Deus. Mas essa vinculação a um Estado-nação tornou Israel um povo que tinha uma noção geográfica de reino. A ideia dos israelitas é que o reino de Deus para eles seria alguma coisa geográfica, seria alguma coisa aqui na terra e seria um espaço que Deus entregou a eles e que Deus
daria a eles a prosperidade nesse espaço. Assim foi quando eles receberam a terra e durante o processo de desobediência que Israel vem enfrentando, se a gente lê o livro de Juízes, por exemplo, a gente vê que Israel cai, volta, cai, volta. Nós vamos ver que Israel vai experimentando a desobediência e vai vendo Deus tirar a mão até o momento que Israel é colocado em exílio. Israel perde a autonomia, Israel perde a autoridade, Israel perde a gestão da sua própria terra. E Israel começa a ter uma noção de que o Messias viria para restaurar isso, porque sempre for assim. Sempre for assim, eles clamavam e Deus atendia. Eles clamavam e Deus atendia e fazia com que eles vencessem aos inimigos. E eles sacrificavam a Deus, apresentavam sacrifícios a Deus para obedecer à lei, entendendo que esses atos de sacrifício eram que agradavam o coração de Deus. E é interessante que o autor aos Hebreus vai dizer que o povo não entendeu que Deus deseja obediência no coração e não sacrifício, e que Jesus veio para obedecer à lei de início a fim. Então o povo de Israel era um povo tão marcado por uma noção de que eles eram um povo escolhido por Deus para ocupar um território, que eles acreditavam de verdade que o Messias era alguém que ia vir para restaurar esse território. E Jesus vem e fala que ele precisa morrer. Jesus vem e fala que precisa entregar a própria vida. Qual é a questão? O trabalho de Cristo, essencial, era resolver o problema verdadeiro que todo ser humano tem. A ideia de Israel como um povo que ocupava uma terra era só a prefiguração de um povo escolhido para fazer parte de um reino. Não é a ideia de que Deus vai estabelecer um reino geográfico. Essa não era a ideia do Senhor. A ideia era de um povo escolhido que era protegido por Deus. Essa era a ideia. E a lei era para mostrar para esse povo que eles teriam uma dificuldade enorme de obedecer a seu Deus e eles precisavam depender dele. E esse povo começou a entender que a lei era para fazer uma série de sacrifícios para conquistar o coração de Deus. Quando na verdade Deus queria obediência, Deus queria que entendesse que esse povo foi escolhido para louvá-lo, para glorificá-lo. E o que impede esse povo de louvar e glorificar é a desobediência continuada, é o pecado no coração, como acontece com toda a humanidade. Então Jesus vem e diz que ele precisa morrer, ele precisa se sacrificar, porque ele precisa de redimir o coração, primeiro de Israel e depois o coração dos gentios. Mas os discípulos não entendem isso, porque os discípulos têm uma mentalidade bélica, os discípulos têm uma mentalidade geográfica de achar que o reino de Deus é um espaço de terra. É interessante que nós também somos assim tantas vezes. Nós somos cegos àquilo que é o trabalho central de Jesus nas nossas vidas, que é nos redimir, nos transformar e nos direcionar para um reino celestial. Nós colocamos a ideia de que Jesus veio para resolver os problemas aqui da terra, que ele veio para resolver as nossas angústias aqui da terra. E isso não significa que Jesus não vá atender os nossos clamores e necessidades aqui nessa terra. Mas esse não é o propósito central de Jesus. O propósito central de Jesus é nos redimir e ligar os nossos olhos no reino eterno dele. Essa é uma verdade imutável, quer aceitemos ou não. E quando nós não aceitamos essa verdade, muito provavelmente nosso coração está igual ao dos discípulos, talvez endurecido demais para entender que o propósito central da morte de Jesus. A gente até entende, Jesus morreu pelos meus pecados, para me perdoar. E a gente fala isso de uma forma trivial, como se isso fosse trivial. Isso não é trivial. Que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para a gente entender que o sacrifício na cruz não é trivial.
Os discípulos sequer entendiam que ele precisava ser sacrificado. Nós sabemos que Jesus foi sacrificado, nós sabemos que temos livre acesso ao Pai, mas a gente trata isso de maneira trivial, porque os nossos olhos estão vendados para o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo na cruz. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. A nós foi permitido entrar todos os dias, porque o véu foi rasgado pelo sangue de Cristo Jesus. E nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de buscar a Deus, nós simplesmente tornamos o sacrifício de Cristo Jesus trivial demais. E o sacrifício dele não é trivial. Israel esperava um rei terreno para resolver um problema geográfico. A gente continua esperando um rei terreno para resolver nossas diversas demandas aqui, agora. Que Deus tenha mesmo piedade de nós.